A Paraíba é reconhecida nacionalmente por ser berço de músicos e escritores renomados, mas o que muita gente não faz ideia é que somos também produtores de histórias em quadrinhos. Alguns dos nossos artistas estão conquistando espaço no mercado nacional e internacional. E o caso mais recente é o da paraibana Thaís Gualberto, que está aí publicando diariamente na Folha de São Paulo, que é um dos jornais mais respeitados do país. Thaís, parabéns aí. Obrigada. Seja bem-vinda aqui ao Happy Hour, é um prazer ter você. E a gente comecei já falando aí sobre essa tradição de música, de livro, né, da literatura, nos quadrinhos. Como é que é esse cenário? Nos quadrinhos a gente tem também figuras bem importantes. Eu acho que o exemplo mais conhecido é o Mike Deodato, né, que ele publica nas editoras americanas de super-heróis já desde a década de 80, atualmente ele está na Marvel. E aí já desenhou coisa como Mulher Maravilha, Vingadores, e ele é um grande exemplo para muitos quadrinistas daqui, né? E fora ele, assim, trabalhando na área mais independente, tem o Henrique Magalhães, que também é uma referência internacional. Que ele é professor da Universidade Federal da Paraíba. Isso, é professor, e ele trabalha lá com a pesquisa, ele também tem a editora Marca de Fantasia, que é uma editora muito importante para a pesquisa de quadrinhos no país. E mais recentemente tem o caso do Chico, né, que a gente aqui na Paraíba faz quadrinhos já conhece o trabalho dele, já admira, mas depois que ele publicou o Piteco, né, Piteco Ingá, que é uma história do Piteco que se passa em Ingá, que mostra a pedra de Ingá e tudo, aí o pessoal do resto do país passou a conhecer também o trabalho dele. E assim, todos três têm trabalhos incríveis. E a tua história com os quadrinhos? Você já... Que fase da tua vida que apareceu que você começou a fazer quadrinhos? Eu comecei a ler com os quadrinhos, né? Eu acho que a maioria das crianças começa a ler com a vontade de ler os quadrinhos. E, assim, durante a infância eu gostava de escrever, gostava de desenhar. Na adolescência eu fiz algumas tirinhas, algumas experimentações, mas eu comecei a me dedicar mesmo aos quadrinhos no final de 2009, que foi quando eu criei a personagem Olga. Que é essa mulher aqui, essa moça, Olga, a sexóloga, que é livro, virou livro, e ela que está lá na coluna, né? Vamos dar uma olhada aqui o livro. Essa é a personagem que mudou aí tua vida, né? Quem é a Olga, a sexóloga? Ela é sexóloga, a gente já está vendo, né? A Olga, na verdade, é uma mulher como tantas outras que a gente tem conhecido, né? Essa mulher, assim, nessa faixa dos 30 anos, que luta pela sua independência, pelos direitos da mulher. E como ela é sexóloga, o sexo é um assunto que está sempre muito presente. Então, ela está sempre questionando o que é padrão, né? Ela está sempre tentando fazer a gente pensar de uma forma diferente sobre esse assunto. E essa ponte com Folha de São Paulo, como é que aconteceu? Depois que o livro foi lançado... O livro foi lançado quando? Em que ano? Foi lançado ano passado. Ano passado, 2015, foi lançado o livro. Isso, eu fui para o Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte e levei o livro para lançar lá. E, assim, depois disso, mais pessoas passaram a ter contato, né, com as tirinhas da Olga, que antes eram só publicadas na internet mesmo. Então, esse livro chegou lá nas mãos dos editores da Folha de São Paulo, porque, enfim, minha mãe deu de presente para uma amiga, e aí a filha dela é daqui e trabalha lá na Folha, e quando ela viu o quadrinho, ela gostou muito. Então, assim, quando o Angeli falou que não queria mais fazer as tirinhas diárias, o pessoal da Folha pediu para que indicassem novos quadrinistas, né, para entrar nesse lugar. E eles gostaram da Olga, né, gostaram do que viram no livro e escolheram ela para participar. Aí, você teve que adequar de alguma forma as histórias que você está contando lá, ou ela continuou com o mesmo perfil? Eu fiquei um pouco insegura, né? Porque é uma coisa bem diferente você publicar na internet e você publicar na Folha de São Paulo. O público muda totalmente. Então,
as primeiras tirinhas, assim, eu fiquei com um pouco de medo, mas aí eu conversei com a editora e ela me falou, olha, se solta, faz aí a Olga do jeito que você sempre fez e se for demais a gente avisa. Dá uma... É. Porque tem realmente, assim, eu dei uma olhada em algumas tirinhas e tem realmente algo, a Olga é bem... É, ela não alisa. Bem à frente, né? É. Vamos ver algumas fotos da Thaís, a trajetória dela? Aí é uma foto de uma das tiras, né? Esses começo. traços, assim, você faz todo em computador, como é que é esse processo de desenho? Eu comecei a desenhar a Olga, eu tinha experimentado fazer quadrinhos e assim, eu sempre desistia porque eu achava que dava muito trabalho fazer, escanear, tratar. E aí a tirinha tem que ser algo mais rápido, senão você acaba desistindo, né? Então, eu comecei a desenhar com o mouse mesmo, tanto que as primeiras tirinhas você percebe bem, no caso do livro, né? Que assim, tá bem diferente o traço no início para o que tem, assim, bem diferente e ficou um pouquinho mais rebuscado, né? Porque o traço dela é assim, bem simples mesmo. Então, no começo eu fazia com o mouse e aí depois, quando eu consegui comprar a minha mesinha digitalizadora para desenhar, aí ela foi se modificando, mas eu sempre faço ela direto no Hoje os quadrinistas, computador. eles usam esse equipamento, então... A maioria, sim. Assim, tem gente que mistura, né, que faz no papel e continua no computador, tem gente que faz só no computador. Ó, essa é uma das tiras, Lugar de Mulher no Tanque. Aí, bora que eu tô doido para lavar a roupa suja. Essa tem todo esse contexto de mulher. Você é que se considera feminista? Sim. É bem feminista. Sou feminista de berço. Minha mãe, ela é feminista, então ela me criou dessa maneira também. Esse aí você tá onde? Isso daí foi na época que a gente estava fazendo um financiamento coletivo da revista Sanitário, que era a revista do coletivo que a gente tinha de quadrinistas paraibanos. E aí a gente isso aí é uma peça para divulgação, tem o endereço do site para quem quisesse contribuir com a publicação da revista. Aí foi a matéria que saiu aqui no jornal, né, Correio da Paraíba, que deu destaque ao trabalho, outra tira, né? Aí, normalmente, assim, essas histórias, elas todo dia tem um contextozinho diferente, porque lá em cima a gente percebe que você bota um título, né? No começo, você pode ver que antes a Olga tinha até era sexóloga, taradóloga, né? Eu achei melhor deixar só sexóloga, depois eu sempre colocava um título. Eu fui mudando aos poucos, né, a estrutura. Hoje em dia eu não uso título, mais não. Já não tem mais essa estrutura, né? Porque tirinha geralmente não tem, né? E surge outro personagem dentro das tiras ou não? É a Olga, ela é a... É só a Olga. Às vezes, assim, algumas pessoas aparecem mais de uma vez, mas não tem nenhum personagem fixo, ninguém com nome, não. É só ela mesmo. E como é que é a tua rotina, assim, de alimentar essa coluna, esse espaço? Eu tenho que encaminhar 2 vezes por semana, eu encaminho 3 tirinhas, né, na segunda e na quinta. E o resto da semana eu fico tentando criar, né? De onde vem a inspiração? Assim, eu sei que esse momento deve ter muita inspiração, porque o país tá meio louco, né? Em todos os sentidos aí. Eu tenho até que me policiar para não ficar falando só sobre política, porque a Olga não é uma tirinha só sobre isso. Ela fala sobre isso também, né? Não tem como não falar nesse momento que o país está passando. Mas, assim, eu bebo de tudo que aparecer, de uma conversa com um amigo, de uma notícia de jornal. É sempre uma coisa ácida, sempre tem uma crítica. É uma tirinha crítica. E com humor também. Sim. Tem sempre uma pitada de humor. Assim, algumas eu abro mão do humor e faço só a crítica, mas eu tento sempre unir os dois. A gente está aí, para a mulher, está um momento bem complicado. A gente está vendo, teve essa coisa do estupro coletivo. E mais do que o ato em si... A coisa ao redor, a repercussão, os outros casos que estão aparecendo. Então, a gente vê aí um momento delicado para a mulher. Como é que você, como feminista e como uma quadrinista que interpreta esse universo, como é que você vê essa coisa da mulher ainda, né, nos tempos de hoje, o estupro ser uma coisa assim tão...
Pois é, e é engraçado que a gente que é feminista, a gente escuta muito que não precisa mais do feminismo, porque a gente já pode votar e estudar. Mas a gente continua lutando, né? Hoje em dia, eu acho que assim, as feministas têm a facilidade de conseguirem se comunicar melhor, né? Não só no feminismo, mas nos movimentos sociais, de modo geral. As redes sociais permitem que a gente se comunique melhor e até se apoie mais, né? Essa questão de uma dar força para a outra, ficar sabendo. Por exemplo, nesse caso da moça do Rio de Janeiro, ela, numa das últimas entrevistas que falou, que deu, ela mencionou a importância de ter mulheres lá apoiando ela, porque a mulher sempre acaba recaindo de alguma forma a culpa na mulher. Então, assim, se você tem várias pessoas dizendo, não, aquilo foi culpa sua, você não devia ter feito isso, a gente acaba acreditando realmente que, enfim, a culpa da mulher ter sido estuprada foi dela de alguma forma, quando não é, nunca. A culpa é de quem estupra, a culpa é de quem incentiva esse tipo de coisa. Então, assim, essa jovem, ela teve esse apoio, no caso do movimento feminista, e ela conseguiu, assim, ir em frente, né, para denunciar. Teve que se expor, né? Ela teve que se expor, né? Que com certeza a exposição foi muito grande. E ela está sofrendo ameaças, né? Porque muitas das pessoas que estavam envolvidas no caso eram traficantes, então ela já está, assim, escondida, sob proteção do Estado e tudo. Você já teve problema com direitos autorais, de estar usando material? Sim, especialmente nessa charge do tanque, ela, na internet, quando você publica alguma coisa, ela meio que deixa de ser sua, né? Então, já teve gente que compartilhou e apagou minha assinatura. E, assim, eu acho que um dos piores usos do meu material foi, eu não me lembro o ano, acho que foi em 2013, que teve a Marcha da Família com Deus em São Paulo, que é um movimento pró-ditadura militar, né? E eles usaram essa charge para divulgar... de uma forma totalmente equivocada. Totalmente contrária ao meu posicionamento político. Você já chegou, assim, você está hoje no jornal mais lido do país. Quais são as suas pretensões futuras, seus projetos aí? Onde é que você quer chegar além com o seu trabalho? Bom, eu quero continuar, né? Tá só começando, né? Tem quantos dias aí? Tem um mês? Começou mês passado. Tem um mês. Acho que não tem nem um mês completo, né? Ainda. Quero me firmar lá e eu quero, assim, conseguir me fazer quadrinista mesmo, conseguir trabalhar, me dedicar e aprimorar cada vez mais. Para né? quem está assistindo e tem um sonho também de trabalhar com quadrinhos, quais são os espaços aqui em João Pessoa, na Paraíba? Qual o caminho aí, dicas que você dá? Bom, eu, dizendo por experiência própria, né, eu conquistei muita coisa participando das coisas, então frequentando os eventos de quadrinhos que acontecem aqui em João Pessoa, os eventos sempre que possível, frequentando eventos fora daqui também, né, fora da cidade, fora do estado, conversando com outras pessoas nas redes sociais. Então, isso foi muito importante para mim, né, para o meu crescimento, porque a gente vai adquirindo conhecimento junto com outras pessoas. Thaís, um prazer ter você aqui com a Olga, sexóloga. E quem quiser acompanhar, que não puder ter o jornal, acesso ao jornal, quiser acompanhar você, onde é que pode ver? Bom, eu tenho a página Kisuki, né? Pode entrar lá no Facebook. K-I-S-U-K-I. K-I-S-U-K-I. E quem não puder comprar o jornal, tem no site da Folha também. Tem no site, dá para acompanhar teu trabalho. Dá para acompanhar diariamente. Teu Instagram, tem Instagram? Tenho, é Thaís Kisuki, mas eu quase não boto o quadrinho lá. Só para terminar e encerrar aqui, o trema do Thaís, qual a história do trema? É uma história legal. O nome Thaís com trema veio de uma ópera de Jules Massenet, que minha mãe, quando estava grávida, um amigo dela tocou para ela a área dessa ópera, que é muito bonita.
E ela ficou encantada com a música. Quando viu o nome da música, fez pronto. Isso daí vai ser o nome da menina. Olha aí, sucesso então para você. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Happy Hour, mais informação, entretenimento, muita diversão aqui na RCTV. Beijo.